bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super em Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E você que sempre acompanha o Resenha Cast sabe que este espaço é destinado a ouvir histórias de pessoas que engrandecem ou já engrandeceram a cidade de Governador Valadares. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de conversar com quem é sinônimo de grandeza e história no jornalismo da nossa cidade. Falo dela, a mãe da matéria, Valéria Alves. Valéria, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder estar com você mais uma vez, pela primeira vez aqui no Resenha Cast, onde será, né, uma oportunidade de eu poder conhecer a história por trás de uma mulher que é icônica para a comunicação aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada pelo convite, viu, Gustavo? Perguntei pra ele antes se ele queria Luiz ou Gustavo, não, ele falou que de qualquer jeito, né? Eu devia chamar de Luiz, né? Em homenagem ao Luizão, né? Lógico. Boa, né? Então, agradecer a oportunidade, prazer estar aqui, tenho acompanhado sua trajetória, estava falando com ele aqui, né? Precisa alçar voos. Mas vamos lá. Valéria, para poder falar da sua história como jornalista, eu não posso esquecer do Ademir Cunha. O quanto que ele é importante na construção da Valéria Alves como jornalista. Você não pode esquecer, eu não vou esquecer nunca. Primeiro porque você tem um sentimento que um sentimento que eu acho que é importante no ser humano, esse sentimento se chama gratidão. Sim. E eu sou muito grata, né? Eu visitei o Ademir, estive com ele nesse ano, no primeiro semestre, visitei ele lá nos estúdios, né, da rádio onde ele atua hoje em Timóteo. E a gente conversou um pouco, gosto muito, a gente mantém contato, faço questão disso, né? Acompanho a vida do Arthurzinho, o filho dele, que mora em Vitória, né? Que também está no rádio, na comunicação, o João, o irmão dele. Então, assim, sou grata. Falando de história, as coisas aconteceram mais ou menos assim. O jornalismo que me encontrou, não fui eu que encontrei o jornalismo, não, sabe, Luiz? Na época, eu jogava handball no time da cidade, lá na Praça de Esportes, né? Estudava, eu estava ali com 16 anos. E para ganhar um troco, né? Eu atuava muito como juiz de prova. Então, eu fiz um curso da Federação Mineira de Atletismo e eu trabalhava como juiz de prova, em provas de corrida e tal. Aí, numa prova do aniversário da cidade, que eu estava trabalhando, eu estava ali no final organizando os troféus para poder fazer a entrega de acordo com os colocados. E aí o Ademir chegou, acho que ele já tinha observado em outras corridas e tal, e falou comigo assim, tenho visto você trabalhando sempre aí em algumas provas, já te vi jogando também, estou precisando de uma repórter esportiva, você não quer fazer um teste? Lá, ele tinha o Rio Doce Esportivo na TV Rio Doce, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, vai lá então, eu tô todos os dias assim. Tá bom, você foi? Não. Eu também não. Também não fui, não apareci. Aí, eu não sei como, o Ademir conseguiu meu telefone e ligou lá na minha casa. Aí minha mãe atendeu. Que eu trabalho aqui na TV Rio Doce. E eu chamei a filha da senhora para fazer um teste aqui. Ela não veio, ela deve ter achado que era trote e tal. Então eu tô ligando para falar que não é. Pra ela vir, eu tô nos dias tal. Aí cheguei em casa da aula, minha mãe falou assim: ligou um moço aqui, falou que te chamou pra fazer um teste na televisão. Você não me falou nada? O que é isso? Você vai trabalhar na televisão? Falei, não, nem fui, né? Aí ela falou, pois é, ele falou pra você ir, que não era trote. Tal. Eu falei, não deve ser mesmo, né? Porque ele arrumou meu telefone e me ligou, né? Aí vou lá. Aí fui. Lá na TV Rio Doce, a gente conversou, eu fiz uma matéria de rua que eu não me lembro mais, né, fiz alguma coisa que deve ter ficado muito ruim, claro, na época, que não. Com certeza que sim, e aí ele me contratou, e eu fui trabalhar com ele no Rio Doce Esportivo. Eu gostava de esporte, né, e foi uma oportunidade, comecei lá a participar do Rio Doce Esportivo com ele, foi uma oportunidade ímpar. E Governador Valadares é uma cidade que graças a Deus, possui vários momentos muito ricos e que fazem parte da história, como eu costumo dizer, do livro de Governador Valadares. Seja no esporte, seja na política, seja na educação, seja na saúde. E você fez parte e acompanhou atentamente um desses momentos históricos para Governador Valadares,
que foi toda aquela campanha do Democrata, vice-campeão mineiro de 1991. 1991. Como é que foi isso pra você? Nossa, hoje eu tenho uma noção muito maior, né? Porque nunca mais aconteceu? Do que representou aquele momento, né? Naquele momento, eu te confesso que eu não sei se eu sabia exatamente, né? Eu era muito jovem e eu não sei se eu sabia exatamente tudo que estava acontecendo, mas eu sabia que eu gostava de estar ali, né? De cobrir o Democrata, né? Paulão, goleiro, Gilmar, atacante, né? Depois foi para a Arábia, Baiano, uma turma muito boa naqueles tempos ali. E hoje, por exemplo, hoje eu sei que eu fui pioneira, naquele tempo eu não sabia. Eu fui a primeira mulher a cobrir, a fazer esporte, né? Em Governador Valadares, eu acho que em toda essa região leste aqui, eu fui a primeira mulher a fazer esporte, né? O povo assustava um pouco, né? Chegava no vestiário, os meninos levavam um pouco de susto, depois eles acostumaram comigo, assim, fazendo as entrevistas ali. O próprio ambiente se assustava um pouco, né? Eu lembro que o seu Jorge era diretor lá no Democrata, e o seu Jorge mesmo custou acostumar comigo ali naquele corredor, né? Porque não tinha uma mulher no corredor, né? Era algo totalmente novo. Totalmente novo, completamente novo. Então, assim, uma mulher que entendesse de futebol, né? Porque eu era metida a entender de futebol, né? Naquela época, né? Então, assim, discutia a escalação, né? Por que não vai ser o fulano? Por que você vai jogar assim? Qual que é a tática do jogo, né? Você vai fazer 4-3, por quê e tal? Discutia com o técnico e tal, questionava sempre, estudava também. Isso sempre foi uma característica minha. Então, assim, por exemplo, naquela época eu era uma prática, né? Que a gente falava assim, né? Não tinha ido para a faculdade, não tinha feito jornalismo, aprendi vendo os outros fazerem. Então, quando eu decidi que ia fazer aquilo, comecei a assistir jornal e tal, telejornal, para ver como é que as pessoas faziam, uma passagem, o que era aquilo, né? Como é que fazia. E aí eu estudava. Então, assim, eu queria... Eu não queria correr o risco de fazer uma pergunta idiota. Então, acabei aprendendo sobre futebol especificamente, porque os outros esportes eu participava um pouco, handebol, né? A parte de atletismo, porque eu era juiz de prova. Mas futebol não era minha praia. Meu pai era flamenguista, e assim, mas também não era aquela pessoa de assistir jogo em casa. Então eu estudava, porque eu queria fazer a pergunta certa, eu queria me sobressair, mas não sabia, como eu estou te dizendo, o tamanho daquilo, né? Eu não sabia que eu estava sendo pioneira, eu não tinha essa noção, né? Eu costumo dizer que existem duas Valérias, uma depois da faculdade e uma antes. Então, assim, naquele momento eu não tinha noção da importância de participar daquele vice-campeonato, de estar ali naquele momento, sabe? Sim. Às vezes de vez em quando, eu encontro mais com o Gilmar, né? Depois que ele voltou, de vez em quando eu encontro com ele, a gente conversa. E eu falo isso, falo assim, não tinha noção, né? Da importância daquele momento. Né? Um ambiente também muito masculino. Sim. Então... ninguém fazia questão de dizer também para você que era importante, porque de fato para eles não era. Né? Quando a gente pensa no jornalismo de Governador Valadares, e principalmente para quem é da área, para quem já esteve dentro desse nicho, para quem ainda está, obviamente, me parece que é um ponto pacífico falar da importância da TV Rio Doce para a história da comunicação de Governador Valadares. Por quê? Porque aqui acho que se formaram os principais nomes que passaram, né, pela comunicação. Essa iniciativa do Toninho Coelho... Tá vendo, né? Nossa, com certeza. Com certeza, né? Abraço, seu Toninho. Essa iniciativa, né, do seu Toninho, da família, né, do João Emílio com o João Campos, é uma iniciativa que fez muita diferença, formou muitos nomes, né? Seria até, eu não sei, me faltou a palavra, mas egoísta não dizer, por exemplo, né, que grande parte dos jornalistas passaram pelas mãos do Dileimar de Carvalho no jornalismo da TV Rio Doce, né, assim, aprenderam com ele, e acho que isso foi, de fato, muito importante, né. Então, assim... Eu trabalhei com o Dileimar depois, mas não comecei com ele, comecei com a Ademir Cunha, fazendo Rio Doce Esportivo, né? Mas a TV Rio Doce, na minha história, né? Adriana Marques, que está na Record hoje, lá em Vitória,
não vou começar a citar, porque senão eu vou acabar esquecendo São vários muitos, nomes, né? muitos nomes, né? Mas muita gente. Belkira, que saiu da TV Rio Doce, foi para a TV Leste, né? Quando era Globo, Sim. fazendo apresentação lá. Então, assim, a TV Rio Doce, ela tem uma participação muito importante na formação dos profissionais que fizeram a história do jornalismo em Governador Valadares, né? Gente que, de alguma forma, levou o nome da cidade para fora, porque começou aqui e foi fazer jornalismo fora, e gente que cresceu aqui e que constituiu sua história profissional e de vida aqui na cidade e que começaram na TV Rio Doce, né? Eu tenho muito orgulho, tá no meu currículo, eu faço muita questão de dizer, e como te disse, porque também eu acredito que gratidão é algo que deve fazer parte, né, do ser humano, e eu sou muito grata ao seu Toninho, né, à TV Rio Doce, por tudo que eu aprendi, e assim como eu, acho que a galera toda que passou por aqui, né, pela TV Rio Doce, tem essa gratidão, e tem noção dessa importância da TV para a construção do jornalismo em Governador Valadares. Você é uma jornalista que se destaca por estar inserida em várias áreas dentro da comunicação. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que é o trabalho de uma jornalista em uma campanha eleitoral? Eu quero só voltar no Fique Democrata, vontade, só para favor. dizer que eu sou democratense de coração, tá? E eu tô sempre torcendo, né? Então, 2024 não será diferente, assim como não foi 2023. Às vezes, o dia a dia nos tira da oportunidade de ir no campo, né? Do aula à noite, às vezes fica difícil, mas a torcida tá sempre ali, tá? Então, vamos lá, Demo, em 2024, em busca de resultados ainda melhores. Com certeza. Porque eu quero ver os olhos, né, do torcedor de Valadares brilhar como brilhou em 91, que eu acho que isso faz um bem, né, para a autoestima do povo, da comunidade. Acho que isso é super importante. Então, eu estou aí na torcida sempre pelo Democrata. Mas falando aí de campanha, né? Bem, a atuação do jornalista, que você falou, né, eu estou sempre em várias áreas, né? O jornalismo te permite uma certa versatilidade. Desde que eu saí da TV, um pouco antes de sair da TV, eu já estava migrando um pouco, né? Saindo desse jornalismo da essência do jornalismo, que é essa que você faz aqui, né? E que o pessoal faz na TV, no rádio, no jornal, que é prestação de serviço à comunidade, né? Que é levar informação, que é garantir que o cidadão, ao ligar, ele consiga estar informado sobre algum assunto. Então, eu estava migrando um pouco, saindo dessa área e caminhando para o empresarial. Eu abri uma empresa e fui fazer assessoria de imprensa. A minha empresa foi pioneira em assessoria de imprensa aqui. A gente tinha muitos jornalistas fazendo assessoria de imprensa individualmente, mas a gente não tinha uma empresa. Então, a minha empresa foi a primeira aqui em Valadares, em toda a região, a fazer assessoria de imprensa empresarialmente. Você gosta de ser a primeira em tudo, né? Na verdade, é porque foi acho que naquele momento as oportunidades, né, te davam essa chance do pioneirismo. E aí, eu comecei a fazer assessoria de imprensa. Isso me levou para um outro convívio, né? Uma relação empresarial, né? Trabalhando com assessoria de imprensa para empresas. E aí, alguns anos depois, o trabalho cresceu e a gente deixou de ser uma assessoria de imprensa para também, pioneiramente, ser uma empresa de comunicação integrada, que também a minha empresa foi a primeira da região a fazer comunicação integrada. A gente fazia assessoria de imprensa, publicidade, propaganda e marketing político. Né? Então, foi nesse momento que que eu comecei a fazer, que foi logo depois da primeira vitória do Zé Bonifácio Mourão, né? Quando ele assumiu após a gestão do Paulo Fernando. E foi daí em diante que a empresa começou a se estruturar e eu comecei nessa área. Aí eu tive várias oportunidades, né? Fazendo assessoria de imprensa na campanha, coordenando a parte de comunicação da campanha, quando a internet já era uma realidade. Então, coordenando a parte de site, a parte de blog, a parte de assessoria de imprensa. Hoje, numa grande campanha, a gente tem jornalistas muito segmentados, né? Aqui a gente não consegue ter tão segmentado assim. Mas numa grande campanha, por exemplo, a gente tem jornalista que trabalha só preparando o candidato para debate, por exemplo, né? Então, aqui a gente não tem um jornalista só para isso. Então, eu fazia coordenação e eu preparava o Zé Bonifácio Mourão, por exemplo, nas campanhas dele para os debates, né? De fazer reuniões diárias
se preparando para as possibilidades do debate. Então, assim, o jornalista ele tem uma grande possibilidade de atuações, né? Então, hoje menos, mas a gente tinha jornais, né? As campanhas faziam jornais sobre o candidato, né? A produção textual fica das peças publicitárias, folhetos e tal, fica com o pessoal da publicidade, mas os jornais, por exemplo, a produção textual é do jornalista, né? E o programa de TV tem muito da qualidade do texto jornalístico, né? É um misto ali, geralmente é uma dupla que às vezes trabalha jornalista e redator publicitário. Exatamente. Então, a possibilidade de atuação do jornalista numa campanha política, ela é bem versátil, ela te dá algumas possibilidades. Sobre a Valéria Alves, jornalista, e mais uma vez vamos entrar em uma outra área que você está inserida, que é professora universitária no curso de jornalismo da Univale. E é interessante porque você tem muita história na comunicação da nossa cidade. Quem é da área e, claro, muitas pessoas que não são do jornalismo sabem da sua história, sabem da grandeza que você possui na comunicação aqui na nossa cidade. E hoje você está dentro de uma faculdade dando aula para futuros jornalistas. Em relação a toda a bagagem que você possui e a tudo que você vê hoje com esses alunos que futuramente serão jornalistas. O que a Valéria Alves pode falar em relação ao que você vê nos futuros jornalistas que sairão da faculdade e entrarão no mercado de trabalho? O que tem faltado? O que a Valéria Alves, com a sua experiência que você possui, faz questão de passar para esses futuros jornalistas? Eu falei agora mesmo aqui para você que existe uma Valéria Alves antes e uma depois da universidade, né? Sim. Então, eu comecei prática e eu só fui comecei com 16 anos, né? Eu tô com 32 anos de carreira e tava vendo esses dias, né? Já era para estar aposentando. Mas 2 anos e meio, acho que eu aposento. Não. Lá no INSS, Sim. daqui eu acho que 2 anos e pouco eu já aposento. Mas, enfim, então, eu fui fazer faculdade já com 23 anos, se não me engano. 22, assim. Antes, trabalhava sem ter tido a oportunidade, porque aqui não tinha e eu não tinha oportunidade de fazer fora. Não era possível, não era viável, né, para minha família e tal. Então, quando eu fui para a universidade, foi uma oportunidade muito importante. Por quê? Porque eu descobri por que é que eu fazia aquelas coisas. Como eu te disse, eu estudava. Mas eu não estudava no livro da faculdade para saber como é que fazia uma passagem, num livro técnico. Não era isso. Eu assistia, via como é que ele fazia, né? Como é que os repórteres na Globo, por exemplo, ou na Band, que eu gostava muito, como é que eles faziam, e eu tentava reproduzir. Eu prestava atenção no texto e tentava fazer algo mais ou menos parecido, né? Eu assistia a Marília Gabriela e quando fui fazer a entrevista, eu tentava seguir uma linha parecida, porque eu gostava do que ela fazia. Sim. Então, eu achava que o meu telespectador também ia gostar. Então, quando eu fui para a faculdade, foi a oportunidade de descobrir quem que tinha dito que fazer uma passagem era daquele jeito. Aí eu fui aprender tecnicamente, né? Por que eu fazia, quem é que tinha dito que fazia, como que fazia, e fui estudar outras possibilidades, né? Todas as áreas ali, com uma formação mais completa, até porque eu fiz jornalismo e publicidade. Eu tenho uma dupla habilitação, né? Nós tivemos 3 turmas com dupla habilitação na Univale. A minha turma é a pioneira, a primeira que formou em jornalismo. É a primeira turma na vida dela. É a primeira turma de jornalismo da Univale. E a grande maioria dos alunos ali estavam no mercado. Tinha uma turma que não, né? O David, a Carolina, o Newton David, que é vice-prefeito, meu compadre, inclusive, padrinho da minha filha, e que veio de fora, que não estavam na área, mas tinha uma turma muito grande. Eu, Tim Filho, Nagel Medeiros, a Dalci Nunes, que já nos deixou, uma turma muito grande que estava no mercado e que foi buscar o diploma, né? Que queria o diploma e foi buscar nessa primeira turma. Isso fez de mim, para quem me acompanhou, fez essas 2 Valérias, uma antes e uma depois. Então, quem acompanhou, quem me conhece daquela época, né? O Luizão, seu pai, várias vezes comentou, o Clédio Matos, assim, Valéria, incrível como cresceu, né? Assim, porque aí adquiriu conhecimento, ganhou repertório, claro, né? Que eu não tinha antes, ganhei repertório com a possibilidade da universidade. Então, quando eu vou dar aula, quando eu tenho essa oportunidade,
é um presente. Eu descubro que eu gosto de fazer isso. Com ressalvas, eu diria. Eu falo assim, eu gosto muito porque eu dou, no máximo, 10 aulas. Sim. Se eu tivesse que dar 40, eu não sei se eu ia gostar do tanto que eu gosto. Sim. Tá? Mas aí, né, eu tenho outros afazeres, eu tenho a minha empresa e tal, então eu dou poucas aulas. E me arrisco naquilo que eu domino no mercado. Não me arrisco em qualquer disciplina, não. Sim. Me arrisco naquilo que eu estou no mercado, que eu atuo, que eu tenho domínio, que eu tenho leitura, que eu tenho repertório, como eu estou dizendo, né? Formação e qualificação. Então, bem, quando eu chego lá para dar aula, é um presente, eu descubro que eu gosto, que eu consigo dar para os meus alunos 100% do que eu tenho de conhecimento. Porque eu tive professores que nos privavam de conhecimento por medo da concorrência. Eu tive professor assim, sabe? Que dizia assim, isso quando você chegar no mercado você vai aprender. Eu não faço isso, jamais faria, não sabe? Faz sentido e não considero esses meus mestres, desses professores que eu tive na universidade com esse perfil. Porque eu tive mestres maravilhosos que me deram muito mais do que aquilo que eles tinham. E é assim que eu quero ser, é isso que eu quero reproduzir. Sim. Então, hoje, o que eu sinto? Eu sinto que, às vezes, muitos dos meus alunos estão ali para cumprir uma tabela da obrigação de fazer o curso superior que o pai exige. Sim. Porque também, em função da prática jornalística ter perdido a obrigatoriedade do diploma, que eu torço para que a gente consiga reverter isso no próximo ano, 2024, no máximo 2025, né? A gente tem uma possibilidade com uma PL nova que está tramitando. Sim. Então, eu torço por isso. Por quê? Porque, em tese, para ser jornalista não precisa do diploma, né? E aí, o que eu tento mostrar para eles é o quanto de diferença fez na minha vida. Eu tento mostrar isso para eles, tá? Claro que com todo o conhecimento técnico que eu preciso oferecer, eu dou disciplina de assessoria de imprensa. Então, eu levo para eles tudo aquilo que eu tenho de bagagem do mercado, que é o que eu mais gosto de fazer no mercado, que é assessoria de imprensa. Então, eu dou essa disciplina. Mas eu também tento mostrar para eles o que isso fez comigo, o que essa possibilidade da universidade fez comigo. E eu acho também, Luiz, que tem uma coisa que é importante, assim, e que, às vezes, o capitalismo vai tirando um pouco da formação, que é essa necessidade da filosofia, da sociologia, da antropologia, sabe? Que forma aí a base desse jornalista, né? Parece clichê, mas tem que ler. Não adianta, porque eu aprendi na faculdade que você não consegue falar sobre aquilo que você não conhece. E isso é uma verdade. Você não vai conseguir usar na sua matéria uma referência sobre um conhecimento histórico se você nunca leu sobre aquilo, Sim. se você não sabe que aquilo aconteceu, né? Então, vai ficando um texto, vai ficando só notícia, Sim. né? E só a notícia a gente até vê hoje nos perfis de Instagram, nos perfis de Facebook, né? Assim, nos 140 caracteres do Twitter, entendeu? Que não é mais Twitter, que é X, que também não é só mais 140. Mas, assim, para ter essa, né? Para dar essa ideia do que se torna o texto desse profissional que não tem repertório, que não tem conteúdo. E aí, hoje eu fico vendo, assim, né? Que eles têm tantas opções que eu não tinha na minha época, né? Porque hoje você tem audiobook que facilita a vida, né? Você tem tantos... Eu sou uma viciada em podcast. E, assim, você tem tanto conhecimento nos podcasts que você pode adquirir e aí Sim. aumentar seu repertório. Então, eu acho que é isso. Na universidade, a minha tentativa é de, além de oferecer o conhecimento técnico, de levar com isso a bagagem da minha experiência, que eu acho que também é por isso que a universidade me convidou para ser professora lá no curso, nos cursos da comunicação, é também mostrar para eles a diferença que a universidade fez na minha vida como profissional e que pode fazer na dele. E que vai fazer na hora que ele tiver que disputar uma vaga, tá? Porque a qualidade vai fazer diferença. Não tem jeito. E você, quando assiste um telejornal local, por exemplo, você vê essa diferença gritante naqueles que estão em busca da informação e naqueles que estão ali só para dar notícia. Então, acho que é isso. A universidade, ela cria um limbo
entre o antes e o depois, que é um limbo importante para definir a sua qualidade profissional, e ela é uma oportunidade que às vezes é mal aproveitada, porque às vezes quando o aluno se dá conta, ele já está no final, e aí não dá mais tempo, porque ele vai, e aí não dá mais tempo, porque ele vai, né, já está no final, e aí ele já vai virar um profissional, e quando você está no mercado, sobra pouco tempo para poder aprender. Você já tem que praticar. Com certeza. Qual é a principal característica positiva da mídia valadarense e o que você acha que falta na mídia de Governador Valadares? Eu acho que falta um pouco de grandes veículos. Acho que falta. Porque quando a gente fica restrito ao local, você também fica com o repertório um pouco restrito. Porque o que a gente não pode ignorar é o fato de que empresas dependem de dinheiro para sobreviver. Sim. Isso é um fato que não pode ser ignorado, né? Porque é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil criticar, né? Então, como eu sou empresária, como eu tenho uma empresa, eu sei exatamente que a conta precisa fechar, né? Se a conta não fechar, a gente vai fechar a porta. E aí, quando você está restrito só a meios de comunicação locais, você fica um pouco restrito. Por quê? Porque o departamento comercial, ele influencia muito, isso é um fato, né? E não dá para viver sem o departamento comercial. Se você não tiver o departamento comercial, você não tem jornalista, você não tem jornal no ar, você não tem programa no ar. Então, eu sinto falta de termos um pouco mais de grandes veículos. Porque com isso, e até de uma quantidade maior de veículos, porque com isso você ganha um pouco mais de autonomia, do departamento comercial, isso dá um pouco mais de autonomia ao departamento de jornalismo, e com isso você consegue ser mais atendido do ponto de vista da prestação de serviço. Então, eu sinto um pouco de falta disso. Ao mesmo tempo, eu acho que cumpre um papel muitíssimo importante, né, que é o de nos permitir saber o que está acontecendo na cidade, tá? Porque o que a gente tem muito, assim, a globalização, ela deu uma falsa sensação para as pessoas de que a gente está sabendo de tudo que está acontecendo. Mas como a gente tem acesso à informação do mundo inteiro, eu consigo saber, né, da guerra de Israel, lá em Israel, na faixa de Gaza, eu consigo saber do que está acontecendo na Ucrânia, eu consigo saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas eu quero saber o que está acontecendo na rua de trás da minha casa, eu quero saber o que está acontecendo no bairro da cidade onde eu moro, eu quero saber o que o prefeito está fazendo, porque eu quero estar informada sobre o que está acontecendo na minha cidade. Então, eu acho que, nesse ponto, a imprensa local cumpre um papel que eu acho muitíssimo importante, né? Que é de dar essa informação. E a concorrência permite esse alimento, né? Graças a Deus que a gente tem concorrência, a gente tem várias emissoras de TV, a gente tem várias emissoras de rádio, e com isso há um equilíbrio ali entre o jornalismo e o departamento comercial que nos permite ter acesso à informação, que eu acho que é muitíssimo importante. Eu acho que a imprensa local, ela cumpre esse papel de forma muito importante e de forma efetiva, e eu te diria que, inclusive, os perfis do Instagram também são vários hoje, né? E eu acho que eles vão aprendendo com os erros, eu acho que isso é importante, e pelo menos te dá a notícia ali mesmo que ela seja crua, e eu acho que isso também é importante. Então, eu acho que cumpre um papel muito importante, acho que o rádio vem se reinventando, né? A própria TV local vem se reinventando, vai dando oportunidade para outras pessoas com perfis diferentes, né? E com isso a gente cresce a possibilidade de fazer até escolhas de onde eu quero me informar e de como eu quero me informar, do que eu quero saber. Valadares, como eu disse no início do nosso bate-papo, possui a dádiva de ter vários nomes icônicos, assim como o seu por exemplo, que está na história da comunicação da nossa cidade. Agora eu vou botar você numa encruzilhada. Elenque para mim os 3 principais nomes da comunicação da nossa cidade e o porquê. Eu vou buscar na história. Não, eu vou buscar. Não vou esquecer, não. Não, vou buscar na história. Não tem problema. Não. Eu vou buscar na história porque tá muito assim na minha cabeça, assim, né? Então,
tá muito fresco. Sim. Não tá difícil fazer essa busca, não. Mas eu vou buscar na história porque eles ajudaram a construir, tá? Então, eu vou trazer pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Parajara dos Santos, que para mim foi uma escola, e Marcondes Tedesco, sabe? Foram duas figuras com quem eu aprendi muito. Foi a minha oportunidade de fazer jornalismo impresso, foi com o Parajara e com o Marcondes Tedesco no Jornal de Domingo, né? Com Parajara dos Santos, Marcondes Tedesco e o Canhão, né? O Carlos Antônio. Então, assim, foi uma oportunidade de fazer jornalismo impresso. Eu tinha feito só TV. Eu ainda tenho a frustração de não ter feito rádio, né? Mas ainda tô nova, dá tempo. Lógico, dá tempo demais. Eu fiz um podcast, né, um tempo atrás. E Acho que foi um pouco para poder sanar essa frustração pessoal, assim, que eu quis muito fazer o podcast. Mas Marcondes Tedesco e Parajara dos Santos são dois nomes que eu acho que são marcos no jornalismo local. Tá? Eles fizeram uma história na construção de um jornalismo de qualidade sem terem tido a oportunidade de ir à faculdade de jornalismo, porque eu acho sim que existem jornalistas práticos maravilhosos, né? Principalmente numa história não muito distante, seria egoísmo negar essa possibilidade. A gente tem vários talentos, né, que não tiveram a oportunidade de ir para a universidade, que fizeram história no jornalismo. Aqui em Governador Valadares eu destacaria o Tedesco, o Parajara, o seu Antor Santana, que por muito tempo esteve no Diário do Rio Doce, tá? E o Ademir Cunha fazendo rádio. Eu acho que esses nomes são assim. Mas eu teria inúmeros outros para citar, né? Porque eu, por exemplo, que sempre gostei muito de rádio, eu gostava muito do Silvestre fazendo a revista Mundo Melhor, né? Então eu ouvia muito rádio, sempre ouvi muito rádio, sempre gostei de rádio, então eu gostava muito do Silvestre. Eu também ouvi muito o J. Brás, né, pedindo para reclamar. Para reclamar, então eu também ouvi muito o J. Brás, mas como eu te disse antes aqui no nosso bate-papo informal, eu ouvi Ferreira Lima, né, educadora, né, então, que era cedinho, só calçados, alguém vai lembrar dessa música, desse jinglezinho que tocava. Então, acho que a gente tem grandes nomes que foram importantes. Esses que eu fiz questão de fixar, Parajara, Tedesco e Antor Santana, são nomes que ajudaram a construir a qualidade desse jornalismo que se fez na TV, que se fez no rádio, né? No rádio o jornalismo ainda está engatinhando na nossa cidade, mas muito do jornalismo que se fez na TV, que se fez no rádio e que se construiu nos meios de comunicação impressa aqui na nossa cidade. Acho que são referências importantes que não podem ser esquecidas pela história. Quando eu converso com você, e por falar em história, dá para ver claramente o quanto que você é apaixonada pelo rádio, pela comunicação no geral. E, ao mesmo tempo, além de saber o quanto que você é apaixonada por tudo que a comunicação fez para a sua vida pessoal e principalmente profissional, eu sei o quanto que você é extremamente apaixonada e grata por tudo que o senhor Geraldo Gomes fez pela sua vida. O quanto que ele é importante na construção da mulher Valéria Alves. Pois é, né? Aí agora você pegou pesado. Não. Viu? Bem, meu pai é um exemplo, assim, do cara que saiu do nada, assim, né? Empregado, e construiu uma história, né? Uma empresa, ganhou uma oportunidade e não desperdiçou essa oportunidade, né? Morreu muito jovem, né? 55 anos, morreu muito jovem e deixou para mim um legado muito importante, que primeiro é dessa história que também parece clichê, mas que com muito trabalho é verdade, de que você pode, né? Você precisa trabalhar muito, você precisa não ter medo, ser incansável, né? Tentar ser a melhor naquilo que você faz, mas que é possível, né? Se mover. Não assim, as oportunidades não são para todos, infelizmente, né? Eu tenho muita consciência disso, porque ontem a minha filha chegou hoje de manhã e a gente estava brincando sobre a minha saga, né? Na última semana aí andando de ônibus e tal, que eu fiquei sem carro. E aí a minha mãe, ela falou que estava ela e meu sobrinho, que eu crio como filho, assim, que eles estavam conversando durante a semana, né? Sobre eu
vivendo a realidade do proletariado e tal, eu virei para ela e falei assim, porque eu sou o proletariado, né? Só que eu tenho carro, né? Mas eu também sou o proletariado. Então, tenho muita consciência de que, embora não seja nada, ainda é um lugar de privilégio. O que eu estou hoje não é nada, né? Eu moro num bairro de periferia, mas ainda é um lugar de privilégio. Tem gente que não teve a oportunidade de fazer o curso superior como eu tive, e eu sou grata ao seu Tony Coelho por isso, pela bolsa, que não teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação como eu fiz, um mestrado, estou fazendo uma outra graduação agora de psicologia, né? Então, de alguma forma, ainda que numa condição do proletariado, é uma condição de privilégio. Sim. Então, assim, eu sei que as oportunidades não são para todos, mas acreditei e fui atrás, né, e consegui encontrar algumas oportunidades que me permitiram estar nesse lugar hoje. Minha filha está estudando fora, está fazendo um curso superior também na Federal, que eu não tive essa oportunidade, graças a Deus. Então, meu pai, nesse pouco tempo, porque foram só 10 anos, ele morreu, eu tinha 10 anos, foi assim, a coisa do exemplo. O que eu tenho, né, porque a gente... Quando ele morreu, eu tinha 10 anos, a gente não bateu altos papos, a gente não teve longas conversas, né? Que eu adoraria ter tido com ele. Mas o que ficou foi o exemplo de ser uma pessoa honesta, de ser um trabalhador, de ir atrás do sonho, sabe? De buscar a oportunidade e não desperdiçá-la. De meio que aquela coisa de estar pronto para quando o cavalo passar arriado, se ele passar, pode ser que ele não passe. Porque ele não passa para todo mundo. Sim. Mas se ele passar para você, que você esteja pronto para aproveitar. Então, meu pai é assim, esse exemplo assim que ele deixou para mim, sabe? Algo que tá tatuado aqui. Olha, isso aí, que lindo. Tá tatuado aqui, vai comigo para todos os lugares, assim, né? Não só nas minhas memórias afetivas, sim, mas tá na minha pele, tá tatuado aqui, assim, o seu Geraldo Gomes. Algo que eu imagino que esteja tatuado na sua alma é o mês de julho de 2005. O quanto que ele mudou a sua vida? Mudou completamente. Completamente. Mudou do meu estilo de vida, o meu humor, mudou tudo, né? A Maria... a gente tem outra etapa aí, né? Valéria antes da Maria e Valéria depois da Maria. São 2 momentos, né? Sem romantizar aí a maternidade, né, com todas as dificuldades que ela se apresenta, principalmente para uma mãe solo, sim, que é o meu caso, a Maria me ensina todos os dias, mas desde que ela era bebê. Porque, assim, eu me lembro que eu era bem mal-humorada, assim, e a Maria mudou isso, sabe? Eu passei a acordar muito, com um humor muito melhor depois, sim, da Maria. E eu costumo dizer que a maternidade tem as suas dificuldades, mas eu também, a Maria já está com 18 anos, está morando sozinha, né, em Vitória, fazendo faculdade de psicologia, mas não foi não tem sido uma maternidade difícil. E é claro que eu colaborei para isso com a educação que eu dei, claro, né, que eu dei para Maria, mas não posso dizer, por exemplo, que a Maria me deu trabalho, que a Maria, sabe? Não enfrentei essas coisas. Maria sempre foi uma boa aluna, uma menina boa. Então, assim, diante do que a gente vê, né, com tantas dificuldades que alguns pais enfrentam, na minha família mesmo eu já vi. Então, assim, eu não posso dizer que a Maria me deu trabalho. Até agora não, sim, deu. Mas mudou a minha vida e eu sou muito grata pela maternidade. Eu falo que eu queria ter uns 4, né? Como mãe solo não dava, porque financeiramente não era viável. Mas, se eu ganhasse na loteria hoje, eu adotava. Pelo menos mais uns 2 aí, rapidamente. Uma das primeiras coisas que eu faria, certamente, seria adotar. Principalmente idades maiores, sim, porque, né, que é onde eles ficam lá esquecidos. A maternidade, ela mexeu comigo em todos os sentidos, né? Dos valores e daquilo que você, de fato, considera importante, sim, né? Antes da maternidade, tinha tanta coisa que importava, eu queria tantas coisas. E hoje, o sorriso da Maria hoje, às 6 horas, quando eu peguei ela, né? Aquele abraço, assim, chegando, vencendo a primeira etapa da faculdade. Sim. É isso aí que me faz feliz. Então, a maternidade mudou
tudo na minha vida, sabe, Gustavo? Mudou do meu humor ao ser humano que eu sou hoje. Até porque eu queria ser um ser humano melhor para fazer da Maria um ser humano melhor ainda, né? Então, eu eduquei uma filha para ter vida própria, para ser independente, para ter opinião, né? Então, um dia desses mesmo, eu estava pedindo desculpas para ela, porque consciência política é um negócio que você leva tempo para construir, Sim. né? Não é fácil, não. E a gente, nessa condição do proletariado, a gente tende a ter uns pensamentos muito esdrúxulos, às vezes, assim. Então, eu custei muito entender e compreender esse processo, né? E quando a Dilma viveu o impeachment, eu era a favor do impeachment, sabe? E eu fui para a rua me manifestar em favor do impeachment. E eu tenho muita vergonha disso hoje, sabe? E eu levei a Maria comigo, e ela era uma criança. Sim. E eu falei com ela há pouco tempo, falei, filha, você me desculpe por eu ter feito aquilo, porque, assim, faltava consciência, e graças a Deus hoje eu tenho, né, de que não era aquilo, ela não precisava ter passado por aquilo, não era daquele jeito que as coisas tinham que ter acontecido, né? Então, até nesse ponto, assim, que a Maria mudou a minha vida, de me levar a essa consciência, de me fazer entender por quê. Porque como eu tenho uma filha para criar, e como eu queria um futuro para essa filha, eu comecei a ver que tinha alguma coisa, e aí eu fui estudar, e eu fui ler, e assim, eu fico imaginando que eu, uma jornalista que tinha acesso à informação, né, conseguir me deixar envolver, imagina quem não tem acesso à informação. Então, assim, a Maria mudou a minha vida completamente, inclusive dessa consciência política também, dessa consciência como ser humano, de entender, né, a importância de que não é só para mim e não é só hoje. Sim. Então, a Maria mudou minha vida para muito melhor. A maternidade mudou a minha vida para muito melhor. Para a Maria existir, lá atrás precisou existir, e existe até hoje, obviamente, Dona Horadia. Pois é. A minha mãe é uma mulher com uma história de muita luta, tá? Ela é de Caratinga, ela teve um primeiro casamento muito difícil, né? Enfrentou a violência familiar, marido alcoólatra. Então, assim, uma história bem difícil. Ela teve que sair de lá e vir para Valadares, deixando os filhos num lugar para crianças, né? Me faltou o nome, um orfanato. Sim. Porque os pais não aceitavam, né? Que separasse, pode separar, mas não pode voltar para dentro de casa, sim, né? Então, ela arrumou um orfanato onde os filhos ficaram, e ela veio, arrumou um emprego para depois trazer os filhos. Então, é uma história de muita luta, né? Só anos depois ela teve a oportunidade de conhecer meu pai. Então, assim, é uma história de superação, né? Que é muito parecida com essa história do meu pai, né? Sim. Como eu coloquei, assim, né? Uma história de superação, que não é muito, mas que é muito diante daquilo que tinha quando chegou e da história, né? Eu lembro dela contando que ela foi trabalhar num restaurante como garçonete na beirada da BR, né, 116, e tinha uma pessoa que se tornou amigo dela por muitos anos depois, o Bolivar, e ele ficava no caixa. E ela não sabia ler. E ela ia trabalhar de garçonete. Então, ela ia na sua mesa, e aí você falava, ela memorizava tudo, ela ia lá no caixa e ele anotava o pedido para ela. Ele ajudava, sabe? Porque ele via a disponibilidade, a vontade, que ela precisava criar os filhos, aí ele anotava, ela pegava o papelzinho e entregava no balcão. Sim. Né? E, às vezes, com casa cheia, isso era um problema. Mas aí as pessoas iam vendo e o patrão dela, ele não importava, porque ele foi vendo o tanto que ela queria, o tanto que ela precisava e o tanto que ela estava disponível. E era muito simpática, as pessoas gostavam. Sim. Então, você vê que é uma história de dificuldade, de superação mesmo, assim, né? De conseguir criar os filhos com dignidade e de oferecer oportunidades para que eles estivessem em ambientes onde eles pudessem ter oportunidades melhores do que as que ela teve. Sim. Tá? Mas tem uma coisa que eu acho que é importante citar na maternidade, é que, assim, eu não quis ser mãe sempre. Ser mãe não era meu desejo, assim, quando eu era mais nova, não. Eu quis ser mãe depois do nascimento do Matheus, que é meu sobrinho, que está fazendo medicina.
e que nasceu na minha casa. Minha irmã tinha ido para os Estados Unidos e as minhas sobrinhas moravam lá. Minha sobrinha teve o Matheus, ela morava na minha casa. E aí, com o nascimento do Matheus, é que nasceu em mim o desejo da maternidade. Tanto que, assim, Matheus e a Maria são como irmãos. Sim. Eu falo que se eles fossem irmãos, não eram tanto, assim, sabe? E o Matheus implica com a Maria o tempo inteiro, né? Fala, você tem que me obedecer, porque se não fosse eu, você não tinha nascido. Olha, tudo graças a mim. Toda hora que ele tem uma oportunidade, ele alfineta, perturba ela, sabe? Então, tem isso também, que eu acho que também é importante, que é a chegada do Matheus e que fez nascer em mim esse desejo pela maternidade, que foi muito importante. O Matheus está hoje com 25 anos, né? Então, chegou um momento ali que eu falei que aos 30 eu seria mãe. E que eu queria ser mãe e deu certo. A nossa vida é um livro, né? Falamos de livro aqui durante o nosso bate-papo e todos nós sabemos que os nossos dias e as nossas semanas, todos os dias a gente escreve uma página, um capítulo do livro da nossa vida. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, que de fato isso acontece, para pensar. Às vezes a segunda-feira é maravilhosa, tudo lindo, tudo perfeito, seja na vida pessoal, na vida profissional. Vem a terça, é um furacão. A quarta é a continuação da terça. Vem a quinta e a sexta e acabam dando uma amenizada. É assim a nossa vida. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Bem, eu tive alguns momentos difíceis. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, foi a morte do meu pai. Eu tinha só 10 anos. Ele morreu no dia do meu aniversário. 27 de dezembro. Então, assim, eu só tinha 10 anos. Foi bem difícil. E é um difícil que meio que se prolonga, assim, sabe? Porque é um luto quase eterno, né? Porque no dia do meu aniversário... Com certeza. Eu comemorei... eu só fui comemorar meu aniversário de novo quando eu fiz 30 anos, porque eu tinha acabado de receber, de confirmar a gravidez. E aí eu comemorei o aniversário pela primeira vez grávida da Maria, com 30 anos. Eu tinha passado aí 16 anos sem comemorar o aniversário. E eu faço aniversário numa data, assim, né? Eu faço dia 27, daqui uns dias, 27 de dezembro, né? Então é Natal, aniversário, Ano Novo. É uma data bem comemorativa. Então, meu aniversário ali no meio era uma data bem, bem ruim, assim. Então, esse certamente foi o momento mais difícil que eu vivi. Foi o momento da morte do meu pai. Mas depois, eu tive muitas, assim... Eu tive muitas perdas, principalmente na Covid, assim, eu tive perdas que mexeram muito comigo, né? Algumas pessoas, não só as da minha família, mas alguns amigos com eu era muito próxima, assim, né? Ao longo da história, você vai construindo relacionamentos, né? Claro. Então, eu tinha um amigo irmão e eu tinha uma pessoa que era como um pai, que eu perdi na Covid e que foram momentos muito difíceis. Seu Zé Carlos Mazieiro e o Gilberto Rastenreiter. O Gilberto era como um irmão e o seu Zé Carlos era como um pai. A Maria chamava ele de vô, vovô Cacá, assim como chama a Liene de vó, né, a esposa dele. Então foi um momento muito difícil. Mas para além disso, eu perdi 2 sobrinhas na Covid, né? Uma num dia e outra no outro. Um prazo de 24 horas. Então, esse é um luto. Esses lutos eu ainda estou elaborando, assim. Eu ainda não venci eles por completo, não, né? Porque as meninas acabou de fazer 3 anos. E foi no mês do seu aniversário. No mesmo aniversário, próximo do aniversário delas, porque elas morreram 10 e 11 de dezembro. Dia 16 é aniversário da Vanessa, a que morreu no dia 11. Dia 16, dia 21 é aniversário da Vanessa, que morreu no dia 11. Dia 2 de janeiro é aniversário da Danube, que morreu no dia 10. E a gente tem Natal, a gente tem meu aniversário, Ano Novo. Então, assim, é uma época de, né? As emoções estão muito à flor da pele, né? Então, esse é um luto que está sempre ali em voga, de alguma forma. Mas, depois da morte do meu pai, teve uma vez que minha mãe ficou na UTI por 7 dias, que foi um momento bem difícil. E esse momento da Covid foi um momento muito difícil, porque eu também fiquei internada, meu irmão ficou 12 dias na UTI internado, né? E aí eu perdi o seu Zé Carlos, perdi o Gilberto, que foi assim, um atrás do outro,
e perdi as meninas, que foi de um dia para o outro, né? Uma num dia, outra no outro. Então, assim, esse momento da Covid foi um momento muito difícil, tirando todos as outras pessoas que eu conhecia e que eu perdi, né? Essas eram, assim, da minha cozinha, digamos, né? Assim, do núcleo do meu coração, assim, né? Então, acho que esse momento da Covid foi um momento muito difícil, foi um momento que mexeu muito comigo. Fiquei bem abalada e eu ainda estou aí me recompondo desse luto, Sim. sabe? Mas é isso, né? A gente tem que seguir em frente. Eu tenho uma filha e a gente está seguindo em frente, mas eu vou agora passar o Réveillon lá com a Liene, lá em Nova Viçosa, né? E aí a gente lembra um pouco juntas. Sim. E eles não saem da nossa lembrança, mas foi um momento de fato, muito difícil, porque o que fica é muito, muito pesado, né? Claro. Você vê, a minha irmã perdeu as 2 únicas filhas, né? E ela ficou com a gente, graças a Deus, está aí, pela fé, está se recompondo, né? Seguindo a vida, tem os netos, mas foi certamente o momento, depois da morte do meu pai, foi o momento mais difícil. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Foi o nascimento da Maria. Aquele 18 de julho foi, assim... Acho que eu nem consigo descrever, assim, sabe? Quando eu vi a carinha da Maria e... O momento foi todo muito especial, porque ele foi esperado, né? A Maria, ela foi desejada, e eu estava na sala de parto ali, embora eu fosse mãe solo, e eu fiz questão de que aquele momento fosse meu mesmo, mas eu estava com pessoas que eu confiava muito, né? O meu obstetra, Manel Arcísio, com quem eu estive ao longo de todo o período, com o Augusto Barbosa, que foi o pediatra da Maria. Que, foi o meu tipo também. Assim, pois é, eu falo que ele será o médico eterno da Maria, né? E... Então, assim, estava com gente ali que me deixava muito segura naquele momento, tudo aconteceu da forma mais linda, a minha recuperação foi ótima e a maternidade tem sido, então, assim, aquele 18 de julho foi certamente o dia mais feliz da minha vida. Agora é o jogo das palavras. Ai, meu Deus. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Pode, vai lá. Senhor Geraldo. Minha vida. Oradia. Inspiração. Maria. Ai, minha vida também. Jornalismo. Satisfação. Ademir Cunha. Gratidão. Carlos Albuquerque. Ai, inspiração. É uma inspiração. Política. Eu gosto. Um sonho. Ver a Maria formar. Se a Valéria Alves, que foi pioneira no jornalismo esportivo aqui em Governador Valadares há mais de 30 anos, pudesse definir toda a trajetória que você construiu até hoje, dezembro de 2023, qual palavra você colocaria para poder definir toda a sua trajetória? Verdade. Por quê? Porque eu sempre prezei muito por isso, para que fosse verdadeiro aquilo que eu estava fazendo, para que a notícia que eu estivesse dando também fosse verdadeira. Mesmo antes de ter a formação, eu sempre tive muito respeito pelo meu telespectador, sabe? Pelo meu leitor, né? Eu por vários períodos, assim, eu fiz televisão há muito tempo, mas eu fiz coluna em vários jornais, eu escrevi no Jornal de Domingo, eu fiz correio semanário, né? Eu tive uma passagem rápida pelo Diário do Rio Doce, numa época em que eu e o Zé Geraldo Prata, né, que hoje é o secretário de Educação, nós fizemos uma consultoria lá para reformular o jornal, na época do Ivanor. Eu estou no Jornal da Cidade fazendo uma coluna agora, já tem um tempo aí, e o meu podcast, o programa na Bandeirantes, quando eu tive a oportunidade de fazer para o estado todo. Então, assim, eu sempre prezei pela verdade. Para que eu fosse verdadeira, para que aquela fosse a Valéria, né? Não fosse um personagem, mas fosse eu, e para que aquilo que eu estava falando também fosse verdade. E isso me trouxe muito ônus, mas também me trouxe muito bônus, sabe? E eu acho que o ônus é parte do fazer jornalístico. Então, a gente faz uma escolha, e quando você faz uma escolha do tipo de atuação profissional que você quer
fazer, vai ter ônus. Não tem problema, não. Eu estou disposta a carregá-lo. Eleições. Em uma palavra. Futuro. André Melo. Definiu o André em uma palavra? Corajoso. José Bonifácio Mourão. Um exemplo de político. João... Aí já usei mais de uma Fique à palavra, né? vontade. Desculpa aí. João Domingos Fassarella. Ai, foi meu... Agora eu vou usar uma palavra só, não. Fique à Porque vontade. o Fassarella foi meu professor de história no ensino médio. Tive a honra de ser aluna dele, né? E foi um exemplo. Ricardo de homem Assunção. público. Um amigo. Lula. Esperança. Bolsonaro. Mais fácil definir aquilo que você se identifica, né? Do que aquilo que você não se identifica. É difícil definir em uma palavra para mim o Bolsonaro, mas é a antítese de tudo aquilo que eu acredito. Valéria Alves. Eu sou movida por desafios. Defina essa conversa com uma palavra. Ai, um ótimo. Ah. Ótimo. Ótima. Foi ótima. Excelente. Tamo junto, Valéria. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Você conseguiu vir aqui. Você colocou na sua agenda dia 18, justamente no dia que a sua filha estava voltando aqui para Governador Valadares passar férias, e você fez questão de atender meu convite. Muitíssimo obrigado por ter me dado essa oportunidade de conhecer toda a sua história, né? Trata-se de uma pessoa que eu admiro e que, como eu disse no início do nosso bate-papo, né? É sinônimo de grandeza e de uma história e de um caráter ilibado. Obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Vou só definir de novo essa conversa com a Pode palavra crer. espetáculo. Ah, Foi um olha! espetáculo. E porque Obrigado. eu tive um professor, o Jader Batista, que acho que está na Angola agora, foi secretário de Educação aqui também, né? Sim. E ele... Eu usava muito show. Ai, foi um show, é um show. E ele falava assim, não, Valéria Alves, foi um espetáculo. Verdade. Porque ele fazia questão de que a gente falasse o português e Sim. não usasse as palavras Sim. em inglês, né? Então foi um espetáculo, Olha, viu, que Luiz? honra. Essa nossa conversa. Obrigado mais uma vez, Valéria. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que você quiser a gente pode bater um papo. Gostei demais. Eu espero que quem nos assistir também goste, né? Tem umas peculiaridades nessa história que eu acho que são legais. Sim. E eu sou muito feliz por fazer parte da história do jornalismo de Governador Com Valadares. certeza, saiba disso, que você está no livro da história de Valadares e principalmente da nossa aqui comunicação. Obrigado Você é mais um uma talento, Ah, hein? Já que te isso, falei, obrigado. né? Olha, não tô mandando ele embora não, viu, seu Toninho? Mas tô falando que ele precisa alçar voos. Oh, meu Deus. Obrigado, Valéria, pelas palavras. O Resenha Cast, que é o podcast destinado a ouvir histórias, hoje ouviu a história de uma grande contadora de histórias e vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto numa próxima oportunidade. Até mais.